Oiê, eu sou a Mari e você está no Mundo em Conta. Hoje a nossa conversa é sobre acessibilidade cultural. Sim, vocês sabiam que tem um decreto de outubro de 2022 que fala especificamente sobre acessibilidade cultural? Então eu vou começar apresentando para vocês essa definição de acessibilidade cultural que consta nesse decreto de 2022. Condição para a utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, materiais, atividades, mobiliários, equipamentos, eventos e serviços culturais, bem como a monumentos e locais de importância cultural por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A gente tem também uma outra definição de acessibilidade cultural, que é da pesquisadora Viviane Sarraf. Ela é a diretora do Museus Acessíveis, uma instituição, que trabalha com acessibilidade em museus, presta consultoria e tal. E a Viviane Sarraf, ela apresenta também uma definição de acessibilidade especificamente nos espaços culturais. Ela diz o seguinte: um conjunto de adequações, medidas e atitudes que visam proporcionar bem-estar, acolhimento e acesso à fruição cultural para pessoas com deficiência, beneficiando públicos diversos. Exposições, espaços de convivência, como jardins, restaurantes, salas multiuso, auditórios e serviços de informação, como bibliotecas, arquivos, bancos de dados. Também programas de formação, como cursos livres e acadêmicos, e todos os demais serviços básicos e especiais do espaço cultural devem estar ao alcance de todos os indivíduos. Então, a gente já falou bastante aqui no canal sobre as barreiras, de acesso, as barreiras físicas, as atitudinais, as comunicacionais. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre as barreiras de participação, que envolvem a questão da representatividade de pessoas com deficiência quando a gente está falando de cultura. Então a gente tem, além de todas as barreiras que a gente já falou por aqui, em outros vídeos, se você ainda não viu, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, a gente tem essa questão da importância de ter pessoas com deficiência como protagonistas das atividades culturais. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre incluir pessoas com deficiência em todas as esferas, desde a pré-produção até a pós-produção de atividades culturais. Então a gente está falando da importância de ter artistas com deficiência, de ter educadores, oficineiros, de terem pessoas na produção, pessoas pensando a programação cultural, consultores, em todas as áreas. Porque essas pessoas que vivem no seu dia a dia, na sua vida prática, essas barreiras por conta das suas deficiências, sejam elas físicas, intelectuais, sensoriais, essas pessoas podem trazer contribuições para essas equipes culturais que talvez uma outra pessoa que não conviva com essas barreiras não preste atenção. E não é nem por uma questão de má vontade, mas é que a gente passa por coisas práticas no dia a dia que a gente pode contribuir nessas equipes, Então é interessante que a gente tenha a representatividade de vários tipos de pessoas, de corpos, de necessidades, nesses grupos de profissionais que pensam desde a pré-produção até a pós-produção, como eu falei. Então, é muito importante, por exemplo, que a gente tenha uma garantia de real acesso à informação. Se a gente pensa na vida profissional dessas pessoas com deficiência da área da cultura, é importante, por exemplo, que a gente tenha editais de cultura divulgados não só num texto escrito. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue se inscrever para uma vaga ou para uma bolsa de pesquisa ou para uma residência artística porque ela não conseguiu ter acesso a essas informações. Então, é importante que os editais não sejam só divulgados por meio de texto escrito. É importante que a pessoa possa se inscrever para uma vaga por meio de um vídeo, que ela tenha acesso a uma explicação do edital auditiva, que ela possa ter acesso a um vídeo com legenda, com audiodescrição, que as publicações impressas sejam também impressas em braille, sejam também impressas em textos com caracteres ampliados. Então, assim, ainda falta esse acesso à informação para que as pessoas, por exemplo, consigam ter acesso e informação sobre vagas e consigam se inscrever nessas vagas. A gente ainda tem poucos editais publicados em vários formatos.
Eu queria dar um exemplo aqui, por exemplo, do programa Rumos, do Itaú Cultural, que é um edital de cultura que ele é divulgado por meio de informações sonoras, por meio de vídeo, e a pessoa pode fazer inscrição no edital, não só mandando um projeto cultural escrito, mas ela pode enviar um vídeo se apresentando e apresentando o seu projeto para uma vaga, para conseguir financiamento para a atividade cultural dela. Então é importante que a gente tenha mais esse tipo de ação. É importante também, então, que a gente tenha uma capacitação também dessa equipe de técnicos ligados à cultura, nos diferentes grupos, né, nas equipes culturais, nos equipamentos culturais, que entendam a importância de inserir profissionais com deficiência dentro da equipe. Então é importante que a gente continue sempre falo sobre isso, tendo cursos de capacitação. É importante que as pessoas que não têm deficiência entendam que é importante que elas convivam com pessoas com deficiência e tenham esse tipo de profissional dentro da equipe. Porque, como eu falei, a gente pode sim trazer informações, trazer contribuições que às vezes uma pessoa sem deficiência não se atenta, né? Eu já passei por vários tipos de situações nesse sentido, até por processos seletivos, onde no meio de uma dinâmica de seleção, por exemplo, eu sugeri uma proposta que ninguém mais ali da equipe, das pessoas, dos candidatos que estavam concorrendo à vaga, tinham pensado, exatamente porque eu tenho um olhar mais atento para essas questões. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente tem falado muito sobre isso em vários lugares, sobre representatividade de corpos, sobre representatividade étnica, sobre representatividade de gênero. Também é importante ressaltar a representatividade de pessoas com deficiência nas equipes dos equipamentos culturais. Então, vou falar mais uma vez, importante contratar artistas com deficiência. E é importante que, por exemplo, esses artistas também apareçam nas novelas, nas séries, nos filmes, como personagens de livros. Então é importante que a gente passe a inserir esses personagens nesse tipo de produção, que a gente tenha uma preocupação também com a acessibilidade física quando esse artista vai se apresentar. Eu já rodei por muitos espaços, equipamentos culturais, muitos teatros, por exemplo, que se preocupam com a acessibilidade física para a plateia. Então, sim, tem ali uns recursos e adaptações para que uma pessoa com mobilidade reduzida possa assistir um espetáculo. Mas quando a gente vai para trás do palco, o palco às vezes não tem acesso para uma pessoa com deficiência, não tem acesso para uma pessoa com mobilidade reduzida. Então as pessoas se preocupam no público que vai assistir, mas não se preocupam em adaptar esse palco para que o artista com deficiência tenha acesso ao palco, ao backstage, né? Aos camarins. Então, muitos teatros, a plateia é acessível, mas os camarins não são acessíveis e nem o palco. Então, quando a gente fala da representatividade, de incluir essas pessoas, a gente também tem que adequar os espaços para que esses artistas, para que esses oficineiros, educadores, consultores possam trabalhar. Então, assim, a nossa lei, ela garante a acessibilidade física. Então, as pessoas são obrigadas hoje a colocar uma rampa, ou um elevador, ou um assento, um espaço reservado para uma cadeira de rodas, ou um assento para pessoas obesas. Mas as pessoas, a lei não especifica exatamente, por exemplo, a acessibilidade, o acesso ao palco ou aos camarins, e isso não é feito. As pessoas que pensam na reforma do teatro pensam só na parte da plateia, nessa parte que aparece, né? Porque muitas vezes a parte do backstage não aparece. Então a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido. E é importante que a gente garanta, então, para que a gente tenha essa representatividade e protagonismo dessas pessoas nos espaços culturais, nas agendas culturais, nas programações, a gente garante, então, acesso à informação por meio da publicação das vagas, da divulgação de vagas, editais, formas de financiamento, que as pessoas possam se inscrever por outros meios que não só o escrito, que geralmente é o que acontece, que a gente tenha um acesso à informação por meio da real utilização das normas de acessibilidade em websites, em redes sociais. A gente já tem uma lei que garante que todos os websites
têm que ser acessíveis. Inserir recursos como fonte ampliada, como audiodescrição, descrição de imagens, toda imagem tem que ter a sua descrição em texto, né? A gente tem essas garantias em lei, mas muitas vezes isso ainda não está acontecendo nos sites ou está acontecendo de uma forma muito mal feita. Então, uma pessoa que não tem qualificação para fazer uma descrição de imagem, ela escreve ali qualquer coisa descrevendo a imagem e, na verdade, quando uma pessoa cega vai acessar essa informação, ela não entende o que está na imagem, porque a pessoa não fez a descrição da maneira correta. Então, a gente ainda tem muito o que avançar nesse quesito da informação, da formação, capacitar as pessoas para que elas entendam aspectos ligados ao capacitismo. Então, para que os outros membros da equipe não tomem atitudes capacitistas em relação à pessoa com deficiência quando ela ingressa numa equipe cultural, por exemplo, ou num equipamento, ou quando ela passa a fazer parte da programação. Bom, eu acho que isso tinha ficado faltando quando a gente falou sobre as barreiras aí na nossa série do Pensa Comigo. Eu acho que faltou falar um pouco mais sobre essas barreiras de protagonismo e representatividade, e essa era a ideia do vídeo de hoje. Gente, então era isso. Para complementar o assunto do vídeo de hoje, se você não viu os outros vídeos do Pensa Comigo, vai lá dar uma olhadinha. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal e continua aqui comigo para mais questões, discussões, debates, dicas sobre acessibilidade e inclusão. Tchau!